Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Golfetti e eu vou falar hoje sobre um assunto polêmico, que é qual a melhor formação para um cientista de dados. A área de dados tem várias disciplinas e cada uma delas tem uma pessoa especialista. Engenharia de dados, que são os pipelines produtivos que conectam o dado raw, né, o dado cru, e um dado dentro de um banco, né, que estrutura dados não estruturados, ou seja, todo esse cenário é feito por um engenheiro. Um cientista faz os algoritmos que ajudam na tomada de decisão e criam muitas vezes os modelos de previsão. Scoram base, ou seja, um conjunto de vários algoritmos que ajudam na tomada de decisão e muitas vezes estão conectados com a estratégia. O cientista de dados também é responsável muitas vezes por empoderar áreas a automatizarem processos com novas maneiras de pensar e agir com resultados de modelo. Então você deixa de ter pessoas na área e passa a ter modelos ajudando a pessoa ali na tomada de decisão. Seja prevendo o futuro, seja segmentando, seja criando dentro de um perfil, seja criando label e classificando, enfim, são várias tarefas que os algoritmos dos cientistas realizam. Esses algoritmos muitas vezes são feitos dentro de uma base estática, em um experimento, como a gente chama. E depois você tem que criar uma maneira desse experimento virar produtivo. Ou seja, está integrado a toda a tecnologia da sua aplicação. Esse cara normalmente se chama engenheiro de machine learning. E por fim, você tem um cara chamado analista de dados, que é o cara que muitas vezes desenha storytelling, monta dashboards e ajuda muitas vezes o cientista a vender seu projeto ou desenhar o seu experimento, criar os dashboards de controle desse experimento, enfim, a usar a criatividade ali para construir até ferramentas. Bem, tudo isso que eu falei, eu aprendi em algum curso? Não. Isso se aprende trabalhando, se aprende conversando, entendendo como as empresas funcionam, fazendo benchmarks em empresa, ouvindo podcast, ouvindo YouTube, né? Você não vai ver isso em um curso. E se você vê em um curso, talvez ele já esteja desatualizado, né? Então, é uma área em constante evolução. Eu já tive um vídeo aqui que eu falei meio que como conseguir um trabalho. Eu falo muito sobre, cara, traz para o seu currículo nomes de impacto. Eu continuo tendo essa visão, né? Tipo, sempre que você coloca USP, Unicamp, federais, Universidade de Michigan, Stanford, Harvard, MIT no seu currículo se destaca. Seja ele aqui, seja ele em outro país. E eu ainda vou falar, né, um vídeo só sobre trabalhando em outro país, né, tipo daqui, cara, tem uma galera ganhando uma grana fazendo isso. Bem, considerando isso, qual é a melhor formação? Eu sou físico, vocês sabem. Então, assim, para mim é muito bom ter um outro físico. Tá, aí eu já vou chegar assim, a melhor formação depende da área, né, de especialidade de gestão das empresas, né? Então, algumas empresas vão preferir um cara com perfil mais formação A do que B, né? Tem isso também, tipo, não tem uma resposta só para isso. Mas eu vou falar um pouco, uma visão minha, assim. Eu gosto muito de trabalhar com biólogos, economistas, físicos, principalmente esses três, por conta dessa visão que normalmente essas três formações dá de como você desenha, né, uma teoria, mede e recebe o resultado. Talvez economia ainda tenha uma boa parte carga humana nas formações, etc., e se destaque talvez muito pela pessoa entender de mercado, né? Porque muitas vezes o cientista, ele, entende tudo, sei lá, de DNA, mas aí você vai falar, sei lá, teoria de varejo, o cara não faz puta ideia. Então, assim,
Economia é muito bom por conta disso. Quanto mais a gente sabe de negócios, melhor cientista de dados a gente é. O biólogo e o físico são pessoas que entendem muito de ciência, né? Como desenhar um experimento com rigor científico e sair, né, um resultado que eu posso falar confio ou não confio, e principalmente explicar o erro. Né? Porque ambos mexem quando estudam, né, as técnicas com inferência experimental, erro de medida, erro de teoria, enfim, uma infinidade de coisas que em ciência é fundamental. Então isso eu gosto nessas formações. E assim, para mim, né, voltando até a pergunta de qual a melhor formação, para mim não existe a melhor formação, mas eu acho que quanto melhor a diversidade, né, do grupo que discute um problema, mais você vai para frente. Então é um problema de varejo, de vendas. Eu tenho um economista, cara, isso tem muito a acrescentar em um grupo. Se eu souber explorar, eu consigo fazer melhor ciência. Quem faz ciência? O cara que mexe com ciência, que fez ciência com DNA, que fez ciência com cérebro, que fez ciência às vezes com bases que nem existem, né? Mas esse cara vai fazer com a base desses dados. E aí você tem a galera que vai produtizar e criar as engenharias desse processo, né? Digamos, a tecnologia em volta da ciência. Outra formação que é muito foda e é muito legal é estatístico, né? Eu tenho uma história controversa, assim, né? Tipo, eu já bati muita cabeça com estatístico, né? Porque o cara, ele usa muito, eu sei isso, eu sou estatístico, olha que foda, pá! Né? E joga na tua cara. Mas, por outro lado, são os caras que manjam muito de repertório de análise de dados, né? Então, aonde é que mora, né? Onde para mim está uma grande diferença entre estatístico e ciência de dados, né? Ciência de dados tem a ver com todo o processo da tomada de decisão. O dado da onde ele foi coletado, os pipelines que transformam esse dado, as inferências que são, e aqui são várias técnicas estatísticas, precisa ser uma. E por fim, aponta o que é que acontece lá na frente, né? Então, ciência para mim é todo esse processo e estatística tá ligada a uma fatia. Porém, as técnicas todas de um cientista de dados são técnicas da estatística, né? Todas. Não tem uma diferente, né, do que você aprende numa formação em estatística. Então, se você se formou em estatística, se você fez um curso de estatística, cara, você com certeza vai dominar a maioria das técnicas necessárias para você, trabalhar na área, fazer modelo e tal. Às vezes, muitas vezes, né, o cara é tão bom que ele só não sabe que sabe. Que o cara só não sabe que sabe. Tipo, você fala assim, não, você sabe isso, é só aplicar a técnica A, B, você mede C e isso significa tal coisa. O cara fala, puta merda, é isso, né? Então, tem um pouco isso, sabe? Enfim, transdisciplinaridade é tudo também. O cara que olha a disciplina dele e tenta olhar o mais transversal possível, né? Então, um físico que analisou a biologia e viu física na biologia, esse cara tem chance de ser um puta bom cientista de dados. Interdisciplinaridade é muito importante, trocas o tempo todo entre pessoas de diversas áreas. Então, um cientista de dados sem um apoio de alguém de negócios para validar junto o resultado do experimento, para validar o que empodera, onde ajuda, o cientista de dados não é nada também, né? Dado isso tudo que eu falei, então vamos à formação. Ela tem que ser uma formação sólida e ela tem que te preparar de diversas maneiras para aquilo que você vai encontrar. Então, se você quer ser, né, engenheiro de dados ou engenheiro de machine learning, você tem um grupo de cursos online que são melhor que qualquer faculdade. Se você quer ser um puta cientista de dados, você pode fazer vários cursos online, mas um curso base como esses que eu falei, mais de fundamentos, com certeza vai te ajudar. Então, você poderia, né? Tipo, você fala, cara, mas eu já tô mais velho, não dá tempo de eu fazer uma outra faculdade, tipo, nem de física, nem de nada. Então, o que eu posso fazer? Eu aconselharia, então, tipo, a fazer alguns cursos mais avançados de matemática e de ciência mesmo, de física, porque tem.
né? Tem curso que fala assim, cara, estuda mecânica quântica, né? Estuda física e estatística, estuda teoria da computação, teoria de machine learning mesmo, né? Pega a parte da computação que estuda isso, né? Não falei dessa formação. Cara, computação. Computação é uma formação que normalmente todo mundo que eu falei até aqui entrega código, muitas vezes zoado, os códigos bagunçados e tal. Os caras da computação podem não ter a bagagem matemática, podem se confundir no experimento, mas eles sabem organizar os códigos com as estruturas e abstrações, né, que é como a gente chama, da melhor maneira possível. E esses caras vão formatar esses códigos de maneira que aqueles pipelines que essa galera às vezes fez de uma maneira super bagunçada, seja estruturado, bonito, bem organizado, né? E isso é ciência também. Organização do conhecimento é ciência de dados também, né? Você chegar na área e organizar os códigos, as documentações, os materiais por escrito, né, os artigos que de repente o time produz. Bem, então ciência da computação entra com uma puta boa formação também. Então eu citei estatística, biologia, economia, física, computação, matemática. O matemático, ele pode ser aplicado ou puro. Se o cara é da pura, talvez esse cara vai ter mais desafios com o storytelling, falar sobre o problema de negócios. Então ele tem que estudar soft skills e ele tem que estudar problemas de negócio, marketing, varejo, indústria, finanças, né? Esse cara tem que estudar essas outras coisas. Porém, é um cara que vai saber de técnica, muito bem. E ele pode ajudar dentro do time, por exemplo, a construir equações fundamentais que podem reger o business só daquela empresa. Se você chega em algumas equações ali que regem, que ajudam aquela empresa a ir mais para frente, nossa, né, você está construindo um asset poderoso para aquela empresa. Então eu acho que é uma boa formação, mas eu acho que tem um desafio um pouco maior de storytelling ali que talvez outras ajudem. Então, se você tem essa formação, é importante você entrar em contato com muitos tipos de conteúdo, assim, de aplicações. Matemático aplicado. Esse cara, para mim, é como se fosse um cara da computação, um cara da estatística, né? Ele tem exatamente o mesmo perfil, a mesma qualidade. Ou esse cara sabe muito de computação e resolveu problemas matemáticos, o que é animal, ou esse cara, tipo, resolveu problemas de estatística, o que já coloca ele, assim, no quartil ultra superior de conhecedor de técnicas ali sofisticadas. Que é um curso de matemática, um curso muito bem fundamentado, né? Com muita fundamentação. É isso, gente. Se você não fez formação nenhuma, dá para você ser um ótimo cientista de dados, mas eu acho que dá para você ser um engenheiro de dados ou um engenheiro de machine learning melhor do que um cientista de dados. Mas é assim, né? Às vezes o cara é um cara que se auto-instrui, né? Estuda e tal, e ele, puta, evolui e sabe mais física que eu, que sou formado. Tem como isso, né? Então, de fato, nesse caso aqui, eu posso falar que pode existir algumas regras ali, mas são as exceções que você conhece, né? Quando você conhece alguém que fala, cara, estudo mecânica quântica, você fala, o que você é? Administrador. Você fala, quê? Aí quando você vê, o cara é animal, então, poxa, vale para qualquer formação, né? Então, vou terminar esse vídeo falando assim, há um grupo enorme de formações que podem te dar o primeiro passo para você ser um bom cientista de dados, né? Ou entrar na área de dados, né? Talvez até ser um estrategista de dados, né? Conheci administradores que também eram cientistas, né? Agora me foge qualquer outra formação. Engenheiros, claro. Engenheiros todos, né? Todas as engenharias têm ótima fundamentação matemática. Claro que engenharia de produção, engenharia da computação vão dar habilidades que engenharia civil não vai. Mas se o cara é da engenharia civil
e ele vira um cientista de dados numa construtora, fazendo modelos estatísticos de, sei lá, predição de número de apartamentos, preço ou o que quer que seja, né? Ele vai ser talvez melhor cientista de dados do que às vezes um físico que chegou, não, físico não. Ele pode ser melhor cientista de dados do que qualquer um que chega e fala assim, porra, não entendo nada de construção civil, né? Então, de novo, engenharias também é uma ótima formação. É isso, galera, praticamente tudo de exatas. A questão é muito entender, dentro da formação que você buscar, o que é altos e baixos, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. No fundo, ninguém vai ser perfeito e saber tudo. Você vai ter que escolher ali um grupo de conhecimento e seguir nele. Contem comigo para a jornada de qualquer maneira. Por esse vídeo é só. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.